E estudamos as histórias para entender as leis que buscam a igualdade de direitos entre negros e brancos, entre todos os povos, quer no Brasil e no mundo. Hoje começamos a colher os frutos dessa luta pela igualdade, que ainda é necessário para que possamos conquistar e ocupar espaços. E sermos cada vez mais sujeitos e realizadores dentro da sociedade brasileira. Tô aqui, mais um programa Coisa de Preto. Eu tô aqui com ela, Ju Fênix, desfilando na cara da sociedade. E esse carnaval, Ju, como é que tá? Parabéns pelos seus desfiles. Obrigada. Parabéns pelo seu retorno, pela sua força. A gente que conhece no bastidor, né, sabe como que isso aí. foi. E é isso. Olá, povo. Aqui mais uma vez agradecendo a minha ancestralidade por poder fazer mais um programa Coisa de Preto, junto com meu parceiro Franz. Estou um pouco rouca porque eu desfilei no sábado com a São Lucas. Foi um grande desfile. Ficamos em 7º lugar. Tivemos alguns probleminhas, né, técnicos na avenida, mas o desfile foi lindo, foi tudo bem. Domingo, sábado, tem Gaviões, venho no Abre Alas, e isso é um pouquinho do carnaval. Mas falando em carnaval e falando sobre ancestralidade, força e representatividade, hoje nós temos aqui o nosso convidado, né, Franz? Marcelo Garcia, filho dela, que foi a pioneira da mulher negra se inserir no cenário da TV, no audiovisual, de tudo que ela fez e ainda faz através das suas mãos. Muito obrigado pela oportunidade, Marcelo Garcia. Realmente é um prazer, uma honra estar aqui com você, com a Ju, né, Franz? Eu fico muito agradecido, muito honrado de estar aqui no Coisa de Preto, esse programa que fala sobre a nossa ancestralidade, fala sobre a nossa história, que é a minha, a sua, da Ju, a história da Leia e a história de tantos outros brasileiros, né, que estão por aí. E agradecer a vocês a oportunidade de estar aqui falando um pouco sobre o legado de Leia Garcia, sobre carnaval, sobre exposição, sobre esse teatro, né, que esse teatro que nós estamos chama-se Teatro Leia Garcia, né? Agradecer as pessoas que cederam o teatro ao Wendel, ao Gabriel, né, e a Andréia, e o nosso querido Carioca, que está aqui na iluminação, e a gente está aqui podendo falar sobre o legado e um pouquinho da história da Leia. É isso. Marcelão, a gente tem uma pergunta que abre todos os programas, que eu queria perguntar para você. E aí, já emendando depois em Leia, que é a nossa grande figura, uma figura que, na minha opinião, deveria ser considerada uma heroína nacional. Mas vamos caminhando para isso. Marcelão, o que é Coisa de Preto para você? Coisa de Preto no nosso país é tudo que se refere a esse país. Infelizmente, nós não somos tratados assim, mas nós somos um país que na nossa população é afro-ameríndia, né? Afro-ameríndio, né? Eu trato isso aí com muita seriedade e Coisa de Preto está na esquina, está aqui no shopping, está aqui no teatro, está no cinema, está na televisão. Infelizmente, a gente foi enganado muitos anos, né? E que as pessoas fizeram a gente pensar que o Brasil é um país branco. Não, o Brasil é coisa de preto. Axé, axé. Eu acho que aqui pelas palavras do Marcelo dá pra gente entender. Eu, assim como o Fran, eu tive a honra de conhecer o Marcelo e dizer que a Leia Garcia, ela é o retrato desse país que tem uma memória seletiva e uma memória que retira de nós, mulheres, de nós, população, que é a base desse país, que é a pirâmide desse país, a importância de mulheres como a Leia Garcia. Então, eu acho que
Nós não podemos mudar algumas coisas, mas nós podemos reverenciar algumas pessoas. E eu acho que é a obrigação de toda mulher preta, de toda pessoa que carrega uma ancestralidade, reverenciar a Léa Garcia. Porque a história dela, quando eu ouvi pelo Marcelo, eu sou uma pessoa que falo 24 horas. E o Marcelo conseguiu me deixar muda. Porque o Marcelo tem histórias e não é uma história contada por outros, são fatos. O Marcelo não conta histórias, ele conta os fatos, ele conta a realidade. E isso traz pra gente, né, Franz, nós estávamos conversando aqui nos bastidores, algo muito profundo. E Marcelo, realmente, como o Franz diz, é uma honra estar com você aqui. O microfone é seu, a casa é sua. Agradecer o espaço Léa Garcia. Quem não teve a oportunidade, por favor, venha conhecer o Teatro Léa Garcia. Fica aqui no Shopping Tatuapé. Quando você adentra esse espaço, você sente a importância, o quanto esse lugar, esse solo é sagrado para nós. Porque esse solo, ele carrega um pouco de Léa Garcia, porque tudo de Léa Garcia acho que não cabe em lugar nenhum. Mas um pouquinho de Léa Garcia está aqui. Isso faz com que quando a gente adentre as portas, a gente sinta essa energia ancestral. Isso é muito importante de se falar. Teatro Léa Garcia revive, vive e habita Léa Garcia. Realmente, a gente respira essa história aqui. Quando entra, a gente já sente um peso. Eu fico, toda vez que eu venho aqui, eu fico emocionado. Você tem razão. Qual é a principal lembrança que você tem quando você entra num lugar onde expressa Léa Garcia? E a gente que é da espiritualidade, a gente consegue perceber, nós que não tivemos contato direto, a gente que foi sua fã em algumas coisas, né, que ela fez e tal, né, eu acompanhei algumas coisas que ela fez e veio estudado muito sobre Léa Garcia, sobre essa mulher, porque a gente está num momento onde os pingos têm que ser colocados nos is, né? Então ela tem uma história, ela tem uma potência que muitas vezes foi esquecida, foi abafada. E você é o filho. Você está num lugar que eu que não tive contato direto, eu sinto uma potência, a voz, a mulher preta ali falando. Eu vi algumas entrevistas, vi ela em novela, vi os papéis. Você parece que qualquer momento ela vai entrar. Eu tenho essa percepção assim espiritual e dá um arrepio. E para você? E aí embala numa segunda pergunta. Uma coisa é a Léa Garcia, o fenômeno, quase uma entidade brasileira. Vou me pedir a licença poética para isso. Mas e o filho? E a mãe? Então, quando você entra aqui, qual é a sua principal lembrança e sensação? Vou fazer uma parte antes disso, quando você estava fazendo o comentário. Nós estamos no teatro, e o teatro existe lendas sobre fantasmas. E quando você acabou de fazer esse comentário e falou sobre espiritualidade, não tem ninguém aqui na coxia e não tem ninguém dentro do camarim. E a gente escutou um grande barulho. E eu fico arrepiado, porque o teatro, ele traz os fantasmas do teatro, né? Os atores de teatro, eles são permanentes no palco. E aqui, quando você pisa nas tábuas, né? E você sente essa força e essa grande, eu posso dizer, os deuses do teatro funcionam aqui. Quando eu entro aqui nesse teatro, quando eu entrei pela primeira vez, eu inaugurei esse teatro, eu cortei a fitinha aqui desse palco e vi a grande história da minha mãe aqui retratada em alguns episódios, né? Ela está aqui retratada aqui em Escravizaura, né? Nossa foto linda que está aqui atrás, que é do Itaú Cultural. Eu sinto que aqui é a casa da Léa. E quando eu entro na casa da minha mãe, eu sinto na minha casa. Então, é como eu me sinto aqui. Eu venho aqui fazer uma visita à minha mãe. A minha mãe está presente aqui nesse teatro. Ela gosta daqui. As pessoas que cuidam do teatro
gostam e idolatram Leia, cuidam desse teatro como se estivesse cuidando da casa deles, né? Os donos do teatro, o Wendel e o Gabriel, eles abrem essas portas porque eles amavam a Leia. Eles me procuram logo depois que a Leia falece, uma semana depois, eles topam fazer o teatro, eles fazem esse teatro em 1 mês e meio e inauguram esse teatro em outubro. A minha mãe falece em agosto. Então, me trazem para inaugurar o teatro, me abrem essas portas. Já fiz uma peça teatral aqui, eu tenho grandes projetos para cá, para o teatro. E então eu me sinto como se estivesse visitando a minha mãe, indo na casa dela e encontrando ela. Toda vez que eu venho aqui, eu vejo coisas diferentes e relacionadas à Leia. Então essa é a minha grande emoção. Quando eu chego aqui, nesse palco, nesse teatro, vou lá na porta, quando eu chego ali na portaria do teatro, eu já me sinto em casa. Você falou uma coisa muito, muito impactante quando você entrou aqui, a gente estava conversando ali fora. Você falou assim, pô, quando eu entro aqui, eu entrei pela primeira vez, eu chorei. Tava muito emocionado. E é muito forte para nós que somos pretos. É, a gente tá diante de uma história onde, para nós, para muitos de nós, é inacessível, né? É. Chegar numa pessoa que é uma enciclopédia viva de uma divindade brasileira que contou essa história, fez com que essa história ficasse presente, né? Com tudo todos os papéis, primeira mulher a ser indicada ao Cannes, O Cannes, 1959, né? Sim, 1900. Festival de Cannes. Me conta como era a mãe Léa. A dona Leia, e como eu chamava, né? Eu trabalhei alguns anos com ela, mas mesmo antes de trabalhar, eu chamava de dona Leia. A Leia era uma pessoa totalmente diferente do que seria a Leia Garcia. Mas a Leia era uma mulher doce, uma mulher evoluída à frente do tempo dela. Ela teve isso aí na sua vida inteira. Eu, quem sabe, um dia eu consiga retratar isso num, né, não num documentário, mas num filme contando a vida dela mesmo, porque é um filme, entre parênteses, contando a vida dela, como ela é, só quem pode contar é quem viveu, né? Então, quando eu falo da Leia como mãe, a mãe era uma mãe maravilhosa. A Leia era mãe de 3 homens, que é uma coisa muito difícil, solo, né? Ela se separa do Abdias, né, que é o primeiro marido dela, que é o pai dos meus 2 irmãos, né, que era o Henrique Cristóvão e o Abdias do Nascimento Filho, que faleceu ano passado, meu irmão. Inclusive veio aqui comigo e inaugurou esse teatro. Então a Leia era uma mãe muito à frente do tempo dela. A Leia sentava com os filhos. Ter 3 homens, né? 3 homens como filhos não é mole. E mãe solo. Então a Leia era mãe e pai, né? Então ela era essa pessoa permissiva, inteligente, porque ela passava para a gente o tempo todo, né, histórias e não deixava a gente perder as nossas origens, as nossas histórias, e ela deixava viva sempre essas histórias com a gente, como mãe carinhosa, sim, nunca ausente, sempre presente. Eu, principalmente, eu acompanhei minha mãe desde 3 anos de idade em palcos, em gravações, em sets de cinema, né? Então eu tenho a Leia como um grande exemplo de mãe e pai, guerreira, mãe, mulher, dócil e braba, amigo. Para ser mãe de 3 homens tem que ser braba. Aproveitando aqui o gancho, já que você falou, que também é uma pessoa que, assim, merece muito mais do que a sociedade brasileira dá a ele. Como foi o seu convívio com Abdias? Que é algo que
Bem, a história do Abdias é muito linda, né? Que a história do Abdias, ela é a mesmo separada do Abdias, né? Ele, pai dos meus dois irmãos, eles tinham uma grande amizade e um grande reconhecimento da parte dos dois, né? Do meu entendimento, porque Abdias era Abdias, ele criou o Teatro Experimental do Negro, né? Sim. Ele veio primeiro com eh, ele cria essa história, ele tem com a Marina do Nascimento, e depois ele vem com Ruth de Souza, a Ruth vem com uma grande história do Tem, e ele, através da Ruth, do encantamento da Ruth com Leia, de Leia com Ruth também, é, e a Ruth passa para ele sobre a Leia e ele passa a procurar a Leia nos lugares que a Ruth fala, e conhece Leia com 16 anos. Então, eu preciso contar isso, sabe? Porque faz parte da história. À Então, vontade, mestre. porque quando você conta essa história e fala, acabou um casamento e tem uma grande amizade. Não, eu sinto assim, não. É a história. Abdias do Nascimento não seria Abdias do Nascimento, nem o Tem, sem Ruth e Leia. E sem Abdias, Leia e Ruth não seriam nada. Era um Então, trio, foi um trio. é A uma, tríade. sim, é uma grande história, é uma história que é casada, né? Ele criou essa história e elas brilharam no tempo em que, né, 1944, 45, 46, 50, as pessoas não tinham acesso ao teatro. Os negros não iam ao teatro. Você não ia a um teatro municipal, né? Eu não falo para sentar na plateia, não. Eu não falo para você fazer a peça, participar, entrar no Ser palco. protagonista, né? Ou não, até coadjuvante. Não tinha. As pessoas eram pintadas. Então, ele consegue quebrar essa barreira, né? Ele vai fora do país e ele cria isso com o Imperador Jones, e ele consegue fazer dali, do Imperador Jones, ele ganha uma grande companhia, que é o TEM, né? E conscientizar as pessoas politicamente que não eram conscientizadas nesse tempo. O TEM não é só uma companhia de teatro, né? Para me chegar lá a Leia. O TEM, ele ele tira os invisíveis do anonimato. Ele consegue dar a identidade para o cara que é porteiro, para o cara que é jardineiro, para a empregada doméstica. Essas pessoas não, elas viviam na clandestinidade, elas não tinham documentos, elas não tinham uma carteira de identidade. Se você não tem carteira de identidade, você não tem carteira de trabalho, certo? Então você era o quê? Você fazia combinados com o seu patrão. Você me dá o seu, paga aí R$ 100 mil, como era falado, né? Vai para ali, você dá 50, e você trabalhava ali, e você fazia essa história. Ele não, ele tira essas pessoas da clandestinidade, né? E começa a botar essas pessoas no mundo, né? Serem reconhecidas. E além dessas pessoas, ele começa os mais inteligentes, aqueles que queriam participar, ele colocava no teatro, e essas pessoas passam a fazer um curso de teatro com ele. E aí, o que ele faz? Visionário, né? É uma pessoa visionária e mais sofrida. Ele consegue ver isso dentro da cadeia, que ele é preso. Ele é preso por agredir um cara na porta aqui em São Paulo, né? Ele é preso, vai para o Carandiru, ele passa lá um tempo lá e ele começa, né? Faz o teatro lá dentro, o TEM nasce dentro do Carandiru, e ele traz o TEM aqui para fora e leva essa filosofia, né, através de várias pessoas, e consegue fazer isso. Quando ele encontra a Leia, ela não, ela era uma pessoa, né, a minha avó, ela era uma pessoa que ela foi escravizada, mas não era escravizada. Ela trabalhava para os franceses. Esses franceses passaram, a minha avó falava francês fluentemente, porque ela trabalhava com os filhos dos franceses, então ela tinha que aprender a falar com os franceses. E, e ela tinha uma grande história porque ela era muito, muito fina. A minha avó, ela era
talvez eu nem sei, mas talvez ela tivesse uma hierarquia africana muito nobre, porque ela era, sabe, ela era muito Ela fina. trazia esse trato fino já dela, né? A minha bisavó, né, que era a avó da minha mãe, que era a minha avó Constância, e eu cheguei a conhecer, porque a minha avó falece com 100 anos. Que linda. Sim, eu cheguei a conhecer a minha avó Constância. Então, ela cria a minha mãe, porque a minha avó mesmo, né, a Estela, falece quando a minha mãe tinha 11 para 12 anos, né? A minha bisavó cria a minha mãe. E a Leia, nesse movimento todo, como a minha avó deu um estudo para ela através dessa família, a Leia teve um estudo, ela estudava, ela era uma pessoa que teve esse acesso, ela vai fazer um curso de inglês pago por essa família, enquanto a Ruth de Souza, que ela já tinha admiração, e ali ela conversa com a Ruth comenta com a Abdias que encontrou duas negrinhas lindas nesse curso de inglês na praia de Botafogo. A Leia encontra com ela depois no bonde, e ela fala assim, a Leia, essas meninas desceram no Largo do Machado, porque a minha mãe morava ali na Praça São Salvador. O Abdias começa a perseguir essa história e encontra a Leia em um dia e começa a assediar a Leia como para ela participar do teatro. E a Leia não queria ser atriz, ela queria ser escritora. E ele consegue fazer a história dela, leva ela para ver uma peça da Bibi Ferreira, Leia vai, e ele cria ali uma grande o quê? Uma grande chama de cultura dentro da Leia. A Leia passa a se apaixonar pelo teatro, aceita ir ao TEM, e quando ela vai ao TEM, ela consegue ver ali o quê? Uma grande revolução política de negros. As pessoas estão ali juntas, de um denominador comum, né? Todos ali sentados, estudando, fazendo peças de teatro. Então ele conscientiza a Leia, né? Da parte política também. Não só a Leia, como Ruth e todos atores. E quando Leia termina essa união, né, que a Leia foge de casa para casar com Abdias, certo? Com 16 anos. E aí ela mora com Abdias, tem essa união estável, tem os 2 filhos. Logo depois ela se liberta do Abdias, eles se separam, mas ela continua tendo essa grande amizade, esse grande reconhecimento e esse carinho até a morte dele, mesmo ele casando com outras pessoas e ela também. É um relacionamento que eles tinham fechados de reconhecimento, de amor e carinho eterno. Até pela causa, né? É uma causa muito importante. Sim. E colocando como Ruth, como Leia era uma mulher tão à frente, que ela e Ruth, mesmo com esse relacionamento com a Abdias, elas continuam grandes amigas. Quem não sabe, né? A Ruth, quando ela era a grande a grande estrela da companhia do TEM, né? E também ela tinha um relacionamento com a Abdias. Só que ela era convidada para ir para Veneza, ela vai para fora do país e ela deixa o TEM e por ter terminado com o Abdias, porque o Abdias se apaixona pela Leia, que tem 16 anos. Então ela sai do país e ela vai a Veneza e lá continua. Mas continuam amigas. Sim, a grande história é porque elas eram melhores amigas e isso nunca interferiu na vida delas. Nunca teve uma história assim de olhar de lado, pelo contrário. Mulheres à frente do tempo, né? Mas eu acho que, além de ser mulheres à frente do tempo, a gente tem uma questão do olhar do mundo do africano. É diferente do colonizado, né? Inclusive com a questão de relacionamentos, né? A gente não entende muito bem como que a África se estrutura no ponto de vista de casamento, mas eu sinto que tanto o homem africano quanto a mulher africana tem uma questão de relacionamento, de laços muito mais claro
menos doloroso do que o colonizado, né? No sentido da posse, né? Eu tenho posse de alguma coisa. E acho que a Leia, Coletivo, né? exatamente, a Leia mostra isso também, né? E talvez seja uma grande inspiração para mulheres nesse sentido também. Eu acho que vocês dois têm razão, tanto pelo lado africano como mulheres à frente do tempo delas, né? Porque o Abdias, ele era um homem também à frente do tempo. Apesar dele ser um homem, né? Naquela época, o machismo imperando, né? E você vê as pessoas, muita gente do meio, muita gente achava que a Leia e a Ruth tinham, né? Não tinham esse elo. Pelo contrário. Por quê? A grande história que eu conto antes para vocês é que quem descobre Leia não é Abdias, É Ruth. é Ruth. Nesse agradecimento, a Leia já era fã da Ruth. A Leia já era apaixonada pela Ruth. A Ruth já era uma pessoa que estava à frente da Leia. Então, a Leia, antes dessa história, ela já tinha isso aí com um grande carinho e uma grande admiração pela Ruth, porque as duas são rainhas. A Ruth, ela é uma pessoa requintada. A Ruth era uma pessoa muito fina, até para falar. Ela falava baixo, ela era compassada. Ela tinha uma pessoa que pensava antes de falar alguma coisa, mesmo vindo de origem humilde e de um estado, né, que ela era mais mineirês, né, mas ela puxava aquele lado dela, mas aquilo ali foi o quê? Para Leia, um espelho. E a Leia manteve essa história. As duas, elas sempre tiveram esse lado delas de serem, e isso tudo o tem, né? Você vê ali que teve outras pessoas assim também, como o Haroldo Costa, que faleceu agora há pouco tempo. Ele também era uma pessoa bem colocada. E Para entender que minha avó sempre falava isso: sabedoria não é diploma. Sabedoria é algo que a gente traz ancestral. sim, E são pessoas com uma sabedoria ancestral. Sim. Porque saber você adquire, você vai estudar. sim. Agora a sabedoria já nasce. E são pessoas que já nasceram com uma coroa, assim como Leia, como Abdias, como Ruth, como Haroldo e como tantas outras que já nasceram com essa coroa na cabeça. E quando a gente para assistir ou para te ouvir, que isso é muito interessante, a gente consegue entender o papel da ancestralidade no povo preto. Não importa onde você esteja, a coroa vai vir para sua cabeça. Ela volta, ela retorna, mesmo que ela A tenha coroa ido. sempre procura a sua rainha. A história, se ela ficou na África, engano de vocês. E, Ela está aqui e continua aqui dentro do nosso meio. e aí, quando nós tivemos uma conversa, você falou para mim que a Leia tinha uma frase que era existir, persistir e resistir. Que ela sempre falava sobre isso. E aí, quando você fala sobre isso, é sobre tudo isso. Existir, porque elas precisavam existir, persistir, porque elas queriam, e resistir a tudo que vinha de fora para que atrapalhasse aquela essência. Então, Leia é uma mulher. E aí você me conta que a Leia foi a primeira mulher, a primeira atriz negra, aliás, a primeira atriz, né? Porque Brasileira. brasileira, negra, que entra numa cena com uma trança. E a história é bem interessante. Conta para nós essa parte dessa história, que ela chega em cena de trança. Bem, a frase, para quem não conhece o teatro, ela está aqui. No hall do teatro, nós fizemos ali uma chamadinha, está lá atrás ali. Nós devemos nos aprimorar, né, estudar, né, fazer alguma coisa para insistir, resistir e nunca desistir, né? Abrir espaço para as gerações vindouras. Essas frases estão todas aqui no hall do teatro. Isso é muito legal. Para quem não conhece, vem aqui e vão ler um pouquinho dessa história. Tatuapé. Sim, o Shopping Tatuapé. E aí, quando você fala... você me pergunta novamente, que eu perdi A trança. a trança. A trança, ela tinha um personagem chamado Duda, que foi na novela Moreninha. Tem até uma foto E aqui, né, que você falou. sim, é a primeira foto aqui antes do camarim. E ela vem com esse personagem, ela grava os primeiros 15 capítulos da novela Moreninha, que é um personagem dela, dirigida pelo Arval Rossano e estrelada pela Nívia Maria, que era a Moreninha, né? Se eu tô correto, Mauro Alencar?
Obrigado. Temos aqui na plateia a presença ilustre de Mauro Alencar. Vem cá. Muito obrigado, Mauro. E aí, quando a Leia chega, grava os 15 primeiros capítulos com o turbante, na cabeça das pessoas, historicamente, nós brasileiros, ninguém queria aprofundar a nossa ancestralidade, a nossa história afro, né? Era só afro-brasileira, a mulher tinha que estar de turbante. A negra era subjugada, está negativo. Você vai na África, você está na África, você está lá com os cabelos com trança, com essa história. Então ela teve essa sacação dentro de histórias dela que ela lia, de livros e coisas, filmes e outras histórias. Ela falou, só turbante? Novela de época? Então ela vai no salão Afrodai, que é a Dai, que é a mãe do Paulo Lessa, do Paulinho Lessa, ator. A Dai vai no Afrodai e o Afrodai faz uma trança linda na Leia. Quando ela bota contas. Bota lá búzios e vem com o cabelo para gravar. Quando ela chega para gravar, o Arval, para a gravação, que é isso? Vai tirar isso agora, não pode fazer isso. E a Leia manda recolher a Leia, o pessoal isso é Globo, né? Manda levar lá pro camarim e chama lá. Diz, tira agora, vai parar tudo, vamos gravar outra coisa. E a Leia entra e ela fica um pouco chorosa, né? Tenta falar com ele, não vou tirar. E nisso a Nívia Maria tá no camarim, fala, Leia, você tá linda. E Nívia Maria, nessa atualidade, era a mulher do Erval Rossano. E a estrela da novela. Leia, você tá linda. Mas por que tirar? Para tudo, não mexa no cabelo da Leia, vou lá conversar com o Erval. E a Nívia vai lá e conversa com o Erval, fala, Erval, a Leia tá linda. Isso é lindo. Ninguém nunca fez isso. E ele tem um impacto, bota ela na cena. Vamos ver na câmera. E ela chega lá, ele olha lá, bota lá os planos, né? Vamos embora ver de um lado, de outro, os perfis, tal. E fala, pô, Leia tá linda. E a Leia quebra, né? Esse Preconceito, né? Um preconceito. paradigma, né? Ela quebra essa barreira, né? Esse paradigma. Então, a Leia quebrou vários paradigmas. Se contar aqui, nós temos vários e vários para contar. Eu tenho um que eu vi, que eu me interessei bastante. Numa novela que ela faz uma professora, acho que chama Marina, e ela vai, numa determinada cena, falar sobre Malunguinho. E ela vê a história contada dito popular, ou seja, um anarquista, uma pessoa negativa. E ela faz as pessoas refazerem o texto. E eu achei isso muito interessante. Mas o que eu queria te perguntar? Ela chegava em casa e comentava com você, olha, isso aqui aconteceu, ou você estava com ela, você via acontecer. Como que era o pós disso tudo? O pós da Leia era o antes. A Leia era uma pessoa que estudava bastante. Ela lia 3, 4 livros por noite. Então, e era uma pessoa que gostava de fazer laboratório em rua, né? Ela, dentro da população. Ela ia nos mercados, nas feiras, nos lugares. E quando ela começou a fazer a professora, ela achou, dentro da história dela, isso aí eu não estou inventando, eu estou contando para vocês o que realmente é relatado. Porque eu tenho um documentário com o meu olhar que a Leia fala isso. Então, o que ela faz? Ela começa a estudar a história e pede para o movimento negro, através do IPCN, para poderem fazer um texto para ela e ela contar essa história de um texto dentro de estudos afro-brasileiros, africanos, sobre a história do Malunguinho, sobre Zumbi, sobre Quilombo, né? E então ela joga isso dentro da novela. E aí, quando a gente começa a escutar, ver novelas atuais agora, contando algumas histórias
né, contando algumas coisas que acontecem. A percussora dessa história chama-se Léa Garcia. Que ano foi isso, Marcelo? Você consegue? Então, a novela eu acho que é Maria Maria, se eu não me engano, né, Mauro? Marina, justamente, Marina. Estava 80. nascendo e Léa Garcia estava fazendo história. Eu tinha nem 80. nascido. Eu tinha nem nascido. Inclusive, ela é professora de uma escola, e uma escola, essa escola ela é, acho que 80% branca, né? Inclusive a filha dela estuda dentro da sala também, eu esqueci o nome da atriz, e ela conta essa história num capítulo, e eles deixam ela contar a história todinha, e é uma das primeiras histórias que são contadas verdadeiras, que falam sobre o nosso povo, nessa novela. Eu fiquei muito, muito feliz, impactado com essa força, e especificamente por duas coisas, né? Por essa novela Marina, onde ela faz essa professora, que ela tem uma filha que estuda nessa Sim. escola, e ela se apaixona por um rapaz rico. Sim. Sofre um preconceito Essa é a história. absurdo. A história, a sala de aula e a escola, eu acho que 90% branca. Talvez a única pessoa preta que tenha lá é a filha dela e mais duas pessoas. E isso me chamou a atenção porque imagina uma pessoa, 1980, começar Revolucionário. em rede nacional falar de Malunguinho, de uma visão negra. É como diz Mangueira, a história que a história não conta. A história que a história não conta, né? E falando sobre isso, lembrei aqui, tirei esse ditozinho de carnaval. Vamos entrar um pouquinho nessa área. Vamos, Sura, falar um pouquinho sobre carnaval Vambora. aqui. Tem tudo a ver, né? Malunguinho, Malunga, Carnaval, É, isso é história. história, novela, É, Léa Garcia. Temos aí. Eu sou uma pessoa que eu sempre assisti carnaval, mas eu não sou do carnaval, não posso entrar. Mas eu vou fazer uma pergunta para os dois. Vou aproveitar que vocês entraram em carnaval. Vou fazer uma pergunta para os dois. Carnaval é coisa de preto? Carnaval, assim como quase tudo nesse país, é coisa de preto. Carnaval nada. Mas ainda é. Ainda você vê o preto. Assim, hoje o que acontece? Todos os enredos são pretos. Quase a grande maioria é preta, são enredos pretos, porque são enredos riquíssimos que não foram contados da forma exata, assim como Léa fez nesse papel. Os enredos pretos que nós tivemos no passado, na grande maioria, era se retratado o negro como escravo. Se falava muito da escravidão. E se deixava de dizer como verdadeiras rainhas, que se você for olhar hoje a história de Léa e Ruth, se retrata muito isso, são rainhas, elas nascem rainhas, e não importa se tiram elas do continente delas ou não, elas continuam rainhas onde elas chegam. Então o carnaval nasce de mulheres pretas, nasce do povo preto, é uma forma de resistência. Hoje nós assistimos com muita tristeza esse apagamento do povo preto do carnaval, mas nós ainda temos histórias e temos pessoas que têm que lutar por isso, como eu disse aqui para o Marcelo na hora que eu cheguei, eu tenho que lutar muito, porque perto do que Léa Garcia fez, eu não fiz nada. Então, quando eu falo, não estou cansada, eu tenho que ler Léa Garcia, eu tenho que ler Ruth, eu tenho que ler Lélia Gonzalez, para me entender Sueli Carneiro, para me entender que a minha luta não é nada perto do que essas mulheres. Então, sim, o carnaval nos retiram, nós estamos sendo retirados do carnaval, mas nós estamos, como diz Léa, persistindo, resistindo e existindo no carnaval, porque nós somos a resistência. E nós temos que fazer esse papel. Mais do que uma mulher que está mostrando um corpo dentro da avenida, eu sou uma mulher que faço parte de uma história e que estou mostrando que esse carnaval nos pertence. E o corpo, a minha forma de resistir, protestar, é dizer, esse corpo preto é meu, ele é lindo e eu vou exibir ele da forma como eu quiser. Então, esse é o papel da mulher preta no carnaval. Axé. Agora o Marcelo pode falar a visão dele. Marcelo. É, muito bacana. Você falou da Lélia Gonzalez, né? E quem é uma das pessoas da pergunta anterior, que escreve a história para Léa falar sobre Malunguinho, é a Lélia Gonzalez. Lélia Gonzalez era uma grande amiga da Léa. Inclusive tem um poema que você me falou da Fênix. Não, a Fênix é a
a Helena Teodoro, não, ela é o enredo da Império, da Império Serrano, ela vai me matar. Daqui a pouco a gente lembra, a gente lembra. Pelo amor de Daqui a Deus, pouquinho a gente Pedrinho. volta, a gente lembra, a gente lembra. Mas a história é o seguinte, eu falo sobre o carnaval, né? A festa popular universal, o maior espetáculo da Terra, popular. E como é popular, a gente vive. Eu tenho essa teoria, né? Não discordando de você. Tudo que veio da África, veio dessa história, passa a África, vem Rio de Janeiro, Bahia, a gente tem essa junção, né? E tem essa grande história do samba, né? E o carnaval. Mas é a única festa popular, o único evento que você tem que não há discriminação, onde todos estão juntos, um mundo igualitário, onde ninguém está te apontando como negrinho, negrinha, sabe? Você não tem pseudônimo. Ali nós somos todos iguais num denominador comum. Isso eu falo de uma escola de samba. Como quando eu falo uma história dessa, é o mundo igualitário, você tem aí essa história onde não há racismo. Nem na arquibancada, nem no camarote, mesmo sendo elitizado o carnaval, você ali, você tem onde eu posso pisar você dentro do camarote do governador, dentro do camarote do prefeito, sem ninguém te olhar de lado, que a festa é nossa. Então é onde a gente consegue botar o pé no chão, botar a nossa voz, fazer com que contem a nossa história e com que a gente tenha o que ali é um mundo igual. Nós somos iguais, não discriminados. Aproveitando a colocação dela. Mas é o único momento, amigo, porque acaba o carnaval, volta tudo normal. Você ganha o carnaval, você está lá em cima. Acaba ali, você vai procurar ali um político ou alguém ali para ver se eles te aceitam. Eles te tratam da mesma maneira e te abraçam com o mesmo carinho. É muito difícil, porque o Brasil volta a ser Brasil. Um país sem memória e altamente racista. Exatamente. Isso. A gente escuta essa fala e a gente se coloca como pessoas que com esse programa, a gente estava falando muitas coisas, mas esse programa tem essa finalidade. Colocar a voz do negro, colocar a voz das pessoas que não têm palco, não têm e mais Visibilidade, né? visibilidade, e colocar as pessoas que são nos lugares onde elas devem estar. Então, você está sendo um grande marco para nós, por toda a sua história, enfim. Depois a gente vai entrar na questão da produção, né? Porque eu acabei estudando bastante sobre Leto. Eu já tinha ela como fã, mas não tinha esse olhar de um pesquisador, estudioso, enfim. E eu sei que ela dava alguns pitacos de produção. E eu lembro, eu vi uma passagem dela num dia com Verusca. Jerusa, onde ela ficou muito feliz porque toda a produção era mulher preta. Todo o bastidor era mulher preta. Aí eu pergunto para você, o quanto essa mulher te inspirou na sua carreira? É claro, você assistiu, você viu, você vivenciou, mas você tem 3 irmãos, não é 2 irmãos. sim, Você é um caçula que foi. sim. Me fala um pouco disso, dessa corda que ela puxa em você, aonde que nasceu no Marcelo, tudo isso que você está fazendo e há de fazer, né? Não só pela história da sua mãe, mas também pela história do Marcelo. No sangue. A minha mãe era uma grande amante da arte, da cultura. É, e, e essa junção, quando eu
dela com meu pai, também era uma pessoa que também ligada a teatro, não que o Abdias não seja, pelo contrário, mas nós três temos isso no sangue. Meu irmão, o Bida, ele era músico, um grande músico, mas também ator, chegou a fazer uma novela e tudo, acho que 2. E o meu irmão Henrique, mesmo não sendo da área, mas ele tem um grande dom, é um cara que desenha e pinta muito bem, né? Ele tem uma grande história com a arte, é um cara muito inteligente e só não deu prosseguimento porque não era a dele, mas nós três temos isso dentro do sangue. E por acompanhar a Léa desde 3 anos de idade, de estar nos bastidores, de pisar nas tábuas, estar nas coxias, me divertir com essa história. Aqui eu estou em casa, aqui eu sei o que está acontecendo. Então, isso aí, isso está no meu sangue. Então, quando eu não falo só do teatro, eu falo da TV, eu não poderia fazer outra coisa a não ser audiovisual, eu não poderia fazer outra coisa do que eu faço agora, após a morte da minha mãe, que eu estou aí com alguns projetos de peças teatrais, algumas coisas com documentários, com filmes, com livro, com Mauro Alencar, né? Que é um livro sobre a Léa, e são histórias contadas por mim, e quando eu assumo querendo fazer esse protagonismo e dar continuidade ao legado da minha mãe, eu vejo que a Léa me preparou para isso. Então, eu tive diversas fases na minha vida, e o grande aprendizado com ela. Não, se eu tivesse me ligado mais tempo, talvez eu já estaria produzindo e fazendo muito mais coisas agora, antes, né? Mas quando a Léa falece, eu assumo essa história, esse legado, eu sinto um pouco do meu espiritual e o espiritual da Léa muito ligados. Então eu tenho muita coisa que acontece e ficam aqui no meu ouvidinho e trabalhando em cima disso, sabe? E isso é muito importante. Falando em espiritual, ela tinha religião? Então, Tinha algum culto? não, a Léa era uma pessoa evoluída espiritualmente. Ela conhecia todas as religiões, ela fazia questão de ir e conhecer. A Léa foi do Barricade, ela foi candomblé, umbanda, né, macumba, né, popular falando. Ela foi em igrejas, ela foi do Universo Desencanto, junto com o Tim Maia. Ela tinha essa história voltada principalmente para o nosso lado ancestral, com o nosso lado africano. Ela respeitava, ela tinha ali as verdades e dizia que, né, como na Bíblia existem ali, né, em minha casa há várias moradas e as pessoas não entendem isso, ela tinha também um lado comprometido com o astral, com o mundo, o universo em si. Então, forças positivas e negativas no ar que a gente transforma em religião e a gente acha, né, que é lógico, cada um com a sua crença, com a sua credibilidade, mas ela achava que o universo tinha uma coisa além, né? Ela estudava bastante isso e acreditava muito nas forças do universo. Simplesmente o amor, né? Quando você prega o amor em qualquer coisa que você acredita, ela achava que isso se tornava realidade. Então são forças positivas e negativas no ar, certo? E alguém que rege, que pode ser um Deus, como pode ser seres mais evoluídos que nós. Isso era. Maravilhosa, né? Agora eu vou te salvar aqui, Marcelo. Conceição Evaristo. Conceição Evaristo. Paralelo. Dona Conceição Evaristo, me desculpa. Eu amo a senhora é minha amiga. Estava aqui no meu... Estivemos juntos várias vezes. Olha, como é bom anotar. E a Conceição Evaristo fez a Fênix para a Léa Garcia.
que se vocês tiverem a oportunidade de mostrar um pedacinho da Fênix, ela é rápida, vai ser muito bacana, tá no YouTube, quem não viu, veja, dê a força. Dona Conceição Evaristo é a grande homenageada do Império Serrano, que vai sair, se eu não me engano, sexta-feira no Rio de Janeiro, né? Sexta e sábado, né? É no grupo de acesso, Série Ouro, né? Série Ouro. Agora que vou falando em carnaval, né? Vamos lá. Para quem não sabe, né, nós estamos gravando aqui um pouco antes. Essa gravação vai passar logo após, né, o resultado Sim. do Carnaval de São Paulo. E Léa Garcia é a grande homenageada pela Escola de Samba Mocidade Alegre. Como surge essa ideia? Como você diria, qual a ligação de Léa com o Carnaval? São 2 perguntas, porque senão eu vou me alongando também e faço 50 perguntas em uma. Mas já está no contexto. Isso. E quais as expectativas para esse desfile? Bem, eu vou começar pela ligação da Léa para o Carnaval. A grande ligação da Léa para o Carnaval vem... Então, vamos lá. Vem de Orfeu. A Léa, em 1900, ela faz o Orfeu da Conceição, que é uma peça de Vinícius de Moraes, que é um grande carnaval. É uma peça que ela faz no Municipal, eles são premiados, e o diretor Marcel Camus, né, no popular brasileiro, Marcel Camus, ele vai assistir Orfeu da Conceição no Municipal e ver aquele carnaval em palco. Ali ele cria o Orfeu do Carnaval, que é o Orfeu da Conceição, que é o filme que a Léa ganha, vai ser indicada a Cannes, é a primeira atriz brasileira, não é uma atriz negra, é a atriz brasileira, até então nenhuma atriz brasileira foi indicada, não é Fernandinha Montenegro, pelo contrário, é Léa Garcia, e ela tira segundo lugar, ela perde para Ana Manhanes. Não, na verdade, ela desclassifica a Ana Manhanes e fica ela e Simone Signoret, que é uma francesa. E a Simone Signoret ganha da Léa, a Léa fica em segundo lugar. Antigamente era por eliminatória. O Oscar também já foi assim, ele era por eliminatórias. Você não disputava todo mundo, botava todos os atores lá. Não, eles iam eliminando e isso ia acontecer. Uma Copa do Mundo. Sim, mas é mais ou menos assim. E essa história do Carnaval da Léa é ali, né? Nesse grande filme, que é um filme que ganhador de Oscar, é uma produção ítalo-franco-brasileira, né? Todo o equipamento é da Vera Cruz, daqui de São Bernardo, né? Todos os funcionários e as pessoas da técnica eram da Vera Cruz. O Marcel Camus só traz o diretor de fotografia dele e alguns produtores e o assistente de direção. O resto todo eram pessoas que eram daqui, brasileiras, e o filme não é reconhecido no Brasil como um filme brasileiro, e os atores todos negros, certo? E brasileiros. A única pessoa de fora que tinha era a Marpesa, que ela faz a Eurídice, né? Então a Marpesa, ela era uma única atriz negra, mas ela era de fora, certo? Então esse filme é brasileiro. Mas uma injustiça, né, cometida. Sim, e quando ele transmite desse filme o morro e o carnaval, como ele as pessoas sendo presas, levando porrada, as pessoas sendo massacradas, o morro tem que descer. Vistos como marginais. Visto como marginais. Ele coloca ali na morte da Eurídice, ele coloca ali as pessoas sendo enxotadas da avenida, entrando dentro do camburão à base de porrada de cacetete. O ML, aquela coisa que as pessoas não eram identificadas, era todo mundo considerado indigente, porque na época do carnaval as pessoas não tinham documentação. Você era muito difícil. Então, até hoje, se você for pegar as pessoas desfilando, quem desfila com RG no bolso? Sim, mas o que acontece? Antigamente você era preso por, como é que se diz? Tinha um nome,
você tinha. Como é que se diz? Hã? Falou alguma coisa, Mauro? Tá. Não, Lei Os da Vantagem, fantasmas. não. Não, você. é, Você era uma pessoa, um indigente. Você tá com identidade aí, não. Leva preso, é vagabundo. Então, era assim que era tratado. Então, o filme retrata isso, né? Vadiagem era o nome. Lei da Vadiagem. Você era preso por vadiagem. Então, você levava essa história e o filme retrata isso. E quando você vê esse filme, ele retrata isso. E o cara vai lá procurar a mulher dele dentro do necrotério, vai no ML. E ele fala: pô, eu precisava de despedir dela. Ela morreu. Como é que eu faço? E ele vai na macumba. E o filme retrata essa história. Ele retrata o samba, ele retrata o morro, ele retrata a nossa religião, ele retrata ali uma cena original dentro de uma casa ali, com as pessoas recebendo o santo, recebendo lá as suas entidades, né, o axé, e uma senhora que não tem nada a ver, ela começa a conversar com ele e falar que ela é a Euridice, e é uma coisa linda, né? O cachorro representa ali a defesa da casa, né? O cachorro latindo, o garoto vem como um anjo, ele retrata ali o choque, né? Do garotinho que, poxa, Orfeu, né? Então ele bota isso tudo num grande romance, mas ele retrata ali a verdade que era daquela época. E quando os políticos e a grande imprensa fala Orfeu, os crioulos descem o morro para fazer sucesso, né? Isso sai em jornal, né? E isso, as pessoas são proibidas de ganhar prêmio, de receber o prêmio lá em Cannes, de irem a Paris. O governo brasileiro proíbe essas pessoas de viajarem. O Marcel Camus, ele tem que ir à embaixada da França, ir a presidente da França e pedir na embaixada da França que liberassem ele, e falaram para eles que eles não embarcavam em avião brasileiro, eles tiveram que trazer o Air France para o Brasil, um avião fretado. Isso aí é uma grande história, já é o carnaval. Então, o carnaval era marginalizado, né? Então, a grande ligação da Leia com o carnaval, ela começa na própria vida dela artística. Nós estamos falando de um período de ditadura, né? Sim, Então, período. a própria arte em si era marginalizada. Não era período de ditadura, não. Na época era Getúlio Vargas. Era uma. É 68? Entendeu? Era Getúlio Vargas, na época de 59, 57. Então, é a época Vargas. Eu me lembro que o Vargas, ele libera o Abdias para fazer a primeira peça de teatro no Teatro Municipal. Ele libera o Teatro Municipal assim: Vargas era uma pessoa legal? Sim. Mas ó, você vai fazer a peça, você vai ensaiar 1 hora da tarde, e a peça vai estrear às 7 da noite. Eles não tiveram tempo de ensaio, eles não conheciam o palco. Problema de vocês, se virem. Te dou o teatro um dia, mas você vai ter um dia à tarde, amanhã e à tarde para ensaiar, e o espetáculo à noite. E aí chega aqui em São Paulo, por que São Paulo para fazer Legacy? Então, aí é a grande história. Eu acompanhava a Leia desde. A Leia sempre gostou de carnaval, ela sempre foi chamada para ser jurada, sempre gostou de ser jurada de carnavalesca, né, de carnaval. Jurada não, na verdade, comentarista. Então, a Leia, quando ela foi convidada para ser jurada, ela não aceitou, porque ela gostava de tudo e ela não aceitava algumas coisas que são impostas para jurados e coisas assim. E, e aí eu acompanhei a Leia nesse tempo todo. Então, quando a Leia falece, né, eu tive com a Leia na avenida o tempo todo. Todos os anos eu tinha isso, história de carnaval. Nós saímos em algumas escolas juntos, né? Beija-Flor, Mangueira, Tuiuti. Então, ela foi homenageada uma vez, mas foi pela Lins Imperial, né? Que foi Damas Negras, que era ela, a Ruth e a Chica Xavier.
né? Chica Xavier também. Isso. E a Zezé Mota. Então, eu não saí nessa época com ela no carnaval. E aí eu fiquei com isso na cabeça. E aí eu chego a São Paulo para negócios, para poder participar de coisas aqui no teatro, de trazer o Instituto Léa Garcia para São Paulo. Então eu procuro alguns captadores, algumas pessoas. E essas pessoas, através do meu captador do Rio, né, ele me traz algumas pessoas, e uma dessas pessoas me apresenta a Rose Brasil, a Rose Cordeiro. Rose Brasil. E eu falo para ela numa reunião de vídeo que o meu grande sonho era que a Léa fosse homenageada por uma escola de samba de São Paulo. E ela falou, mas por que São Paulo? Aí eu falei assim, porque a Léa amava São Paulo. E quando eu estou aqui em São Paulo, eu tenho êxito aqui em São Paulo, eu não vou procurar nenhuma escola no Rio, eles vão me procurar. E aí a Rose, eu tenho uma pessoa que eu vou conversar com ela e vou te levar até essa pessoa. E essa pessoa chama-se Renato Cândido. E ele me apresenta ali, ela me apresenta o Renato Cândido, a gente janta ali, conversa algumas horas. E quando ele começa a contar algumas histórias de algumas escolas, né? E aí chega na Mocidade Alegre. Eu sou uma pessoa que eu procuro pesquisar algumas coisas antes. Se situar, né? Me situar, eu já tinha ali algumas histórias de escolas daqui de São Paulo, Rosa de Ouro, Vai Vai. Eu tinha estudado as melhores, e as escolas, não as melhores, as escolas que são mais badaladas, que têm mais significado, mais histórias a ver com a minha história, com a história da Léa, né? Com a minha ancestralidade. E aí ele chega na Mocidade Alegre. E quando ele começa a falar da Mocidade Alegre, e fala a história da Solange, me fala do enredo, que é da mocidade que não pode com mandiga no Carré do Patoar, né? E eu, opa, já gostei. E aí eu falei, não preciso mais de escola nenhuma, eu quero a Mocidade Alegre. Primeiro pela história da mulher vencedora, da mulher que ela é uma mulher protagonista, uma guerreira, uma mulher que briga pela comunidade dela. Presidentes de mulheres nas escolas Sim. de São Paulo. E do Brasil, né? Não só de São Paulo, mas no Brasil ela é muito, muito, muito forte. É uma história que é da família dela, a escola de samba foi criada dentro da família dela. E a família dela tem esse grande envolvimento, então tem tudo a ver comigo. Eu defendo o meu legado, ela defende o dela, e há esse link. E você que escreve esse enredo? Então, esse enredo, Malunga Léa, ele não é escrito por mim. Eu levo o enredo à escola. Eu levei esse enredo junto com a minha equipe, com a Renata Maria, né? No dia a Rose estava presente, o Renato Cândido, ele liga para a Solange imediatamente, marca uma reunião com a Solange. A Solange, quando eu chego lá, ela leva um susto e me recebe muito bem. E fica um pouco assustada porque eu levei o enredo, e ela faz a mesma pergunta, mas por que São Paulo? E eu respondo dessa maneira que eu respondi a você. E por que a Mocidade Alegre? Porque a Mocidade Alegre, primeiro pela a sua história, e depois porque eu quero ser campeão. E você participa da execução do enredo, de como o enredo é elaborado? Você é consultado? Sim. Você dá alguns, olha, isso aqui não, aquilo ali sim. Na verdade, quando o enredo ele é exposto a mim, quando eles chegam com a história, a sinopse do Malunga Léa, a rapsódia de uma deusa negra, eu sabia mais ou menos o que ia acontecer, eu só não sabia que teria esse título. Porque o Léo Antan, que é o enredista, né, que é o historiador, ele passa lá em casa 2 dias, né, conversa comigo, eu levo ele para assistir algumas peças, que é uma
peça do Lucas Popeta, que é Quebrando Paradigmas, que é no Teatro Léa Garcia. Eu levo ele para assistir Rutileia, e para ele entender também a minha história, porque eu tenho uma exposição, eu trabalho com essa história da Léa, com o legado da Léa, conto essas histórias. Então eu sou essa memória viva. Quando eu sento aqui, converso com você, vocês têm o tempo do seu programa, né, desse podcast, que é Teatro Cast, né? Quando a gente está aqui, a Léa, ela é uma coisa enorme de sabedoria, de histórias que a gente pode contar, que seria aqui pouco esse programa, tem que ser 2, 3. Ele fica assustado também. E ele me pega e fala: Marcelo, ele ficou assim. Ele não ficou em casa, ele não almoçou comigo, ele não tomou café. Ele ficava olhando para minha cara e escutando eu contar a história. Então ele pega essa história todinha e fala assim: tudo que você está falando aqui a gente vai usar. Quando ele usa essa história, junto com Caio Araújo, que é a primeira pessoa a abraçar na reunião que eu tive com a Solange, e ele fica encantado com a Léa, com esse grande respeito, eu não preciso me meter no enredo, porque o enredo já está contado. Isso veio de mim, isso veio da história que está da Léa em livros, sim, um pouquinho, mas muita coisa está ali contada. E o grande segredo dessa história, da Malunga, né, e da Mocidade Alegre, é um samba brilhante, um samba que, me desculpa São Paulo, que se toca no Rio de Janeiro, esse samba estava tocando no Brasil inteiro. E ele vai tocar, porque é um samba brilhante, muito bem feito, muito bem detalhado e com um grande refrão, que é um refrão que toca todas as mulheres no Brasil e brincadeiras entre homens e pessoas sobre a novela Escravizaura. Então, o lerê, 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 é uma coisa que você brinca quando você está trabalhando muito. Então, você tem essa história. E quando a Léa protagoniza essa novela como antagonista, né? Ela é uma pessoa, a vilã que todos amam, né? Rose, né? A Rosa. Rosa. A Rosa, a Rosa hoje ela seria uma grande ativista. E eles, quando o preto vai para o céu, logo depois do Lerê Lerê, no samba, eles já estão tocando na novela A Viagem. Então, quando o Márcio André, junto com Aquiles da Vila, o Fábio e outros compositores colocam isso na avenida, e o Caio tem esse entendimento, e a escola trabalha com isso, que é contra o racismo, a favor da ancestralidade, da religião, é um link muito forte. E junta com a minha ancestralidade e a minha disposição de vir aqui e contar essa história em São Paulo, a Léa é contemplada no teatro, no cinema e na TV. E agora ela é contemplada na avenida, na passarela do samba. E isso, para mim, é uma grande vitória. Eu já sou campeão por a Mocidade Alegre ter aceito essa história, de retratar isso na avenida para o povo. E eu tenho certeza que a partir desse enredo, muita gente, muito jovem, muita gente também da antiga, que não conhecia a história da Léa direito, hoje entende muito mais. Então eu não preciso me meter no enredo. O enredo ele é contado com toda clareza e com toda essa história. Mas quem leva esse enredo à escola sou eu, sim, junto com a minha equipe. E você sai na escola? Eu saio na escola. Na onde? Pode contar pra gente? Porque agora já passou. Agora já passou. Então eu venho no último carro, que é um carro, né, que é o carro que oferece. A Léa falece em Cannes, ó, em Gramado, às 7 da manhã. Ela ia receber o prêmio MOR. Todo mundo pensa que ela ia receber o Kikito. A Léa já tinha 3 Kikitos. E ela recebe o Oscarito. Só que ela não recebe. Quem recebe sou eu. Então, quando as pessoas... Vai receber do dia da morte dela. A minha mãe morre às 7 da manhã, eu recebo às 7 da noite. E essa é a imagem que vai ter sua na avenida? Essa é a imagem que eu tenho. Eu ofereço
o Oscarito para a Leia na Avenida. O grande segredo que agora eu posso contar, eu vou levar o Oscarito original para a Avenida e vou oferecer ele para o público. Que lindo, maravilhoso. Então, olha, quem não assistiu o desfile, por favor, corre lá e vai assistir. Vai assistir no sábado, das Campeãs, porque eu tenho certeza que estarei. Ó, eu já confirmo, estarei sábado nas Campeãs. E outra coisa que, assim, que eu acho que fica muito legal para nós que somos sambistas, para nós a maior honra que nós podemos, o nosso Oscar é Vira Enredo. Então, a Leia Garcia, até me emociono, ela recebe o nosso Oscar como sambistas de São Paulo, como mulher preta, como sambista realmente que sou. Nós estamos entregando o Oscar para a Leia Garcia, porque para nós o máximo que pode acontecer conosco é virar enredo. Então, a Leia recebe o nosso Oscar e assim, numa singela homenagem por tudo que ela já fez, e eu tenho certeza que foi um grande desfile, vai ser, a gente está falando aqui, né, mas será um grande desfile. Mocidade é uma grande escola, Solange é uma grande mulher, uma mulher de fibra, Mocidade é uma escola que tem uma comunidade muito bonita, muito linda. Muito unida. Muito bonita. E assim, Marcelo, depois que passar, já fica aqui o convite, que aí você não pode fugir, em meu nome, em nome do França, porque nós dois aqui, ó, a gente se fala no olhar, a gente se fala no olhar. Fica o convite para você vir e nos contar como foi a emoção de ver a sua mãe sendo enredo e sendo homenageada para o mundo. Episódio 2. Né? Eu realmente eu preciso dessa história, contar essa segunda parte. Eu agradeço vocês por me convidarem e dizer para você que a Leia também, ela foi a única personalidade brasileira a receber o Oscar em memória ano passado. Então, ano retrasado. Então, gente, ela está recebendo o segundo Oscar, que é o Oscar do samba. Então, muito obrigado. Isso ninguém fala, a Globo não fala, ninguém fala. A Leia recebeu o Oscar em memória, gente. Isso está gravado lá no Oscar e está gravado comigo também. E É cinema, é teatro, é TV e é rua. É a passarela do É samba. a passarela do samba, pô. Gente, eu sei que nós falamos aqui muitas coisas, mas eu quero já começar a me despedir aqui, infelizmente. Ah, que pena. Vou começar aqui. Vamos ter episódio 2. Vamos ter Legal. edição do pós-carnaval. Mas eu queria agradecer, Marcelo, agradecer ao pessoal do teatro, agradecer ao Mauro, agradecer a Renata, que é uma mulher de fibra. E eu sou uma mulher que me apaixono por mulheres fortes, porque eu acho que uma mulher forte, ela move o mundo. É uma parte. Sem a Renata, eu não teria a Leia Garcia. A Renata é a diretora de Leia Garcia em Memória, é a pessoa que abraçou essa causa. Ela, a Raíssa, né? Nós tivemos algumas pessoas que nos ajudam, que trabalham com a gente, né? A Mayra Martins, a Ana Leão, né? Tivemos o Cauã, e que agora está correndo atrás da carreira dele como ator e modelo, né? Mas a Renata, ela é essa pessoa que insistiu, persistiu e resistiu e resiste e luta pela Leia Garcia. Então, sem ela eu não conseguiria fazer exposição, não conseguiria fazer nada. Na verdade, ela é a pessoa mais importante desse elo, que ela chama de Elo Marcelo, Leia Elo Marcelo. Isso aí tudo é coisa da Renata. E ela tá aqui, a minha Queen. E a gente está aí nessa guerra. E agradecer a Vivi, que acabou de nos dar de presente. Maria Flor. Maria Flor, parabéns. Pela nova filha. E eu tenho certeza que vindo da família vai ser mais uma mulher forte, mais uma mulher viva, mais um presente de Oxum na nossa vida. Então, dizer para você, Fran, que é meu parceiro aqui, nós estamos juntos e temos muitos projetos pela frente. Muito obrigada por essa parceria, parabéns. E muito obrigada, Marcelo. Um beijo a todos. Eu vou deixar aqui, porque eu fico emocionada, eu vou falando. Gente, obrigada por estar conosco. E aqui deixa o Marcelo se despedir. Antes de eu encerrar, também agradecer, Marcelo, por todo o carinho. Olha, não é porque nós estamos entrevistando ele, não. Mas eu gosto de ver essa questão humana em pessoas potentes. Acho que é o que diferencia. Né? Então, conhecer o Marcelo, dá para ter uma ideia do que era a Leia. Né? Porque é isso, está no sangue, como ele fala. A fruta não cai longe do então, pé. é uma pessoa extremamente acolhedora.
uma pessoa que nos deu várias dicas e vai dar muito mais, várias dicas no nosso programa. É uma pessoa que tem essa causa que acaba sendo uma causa social. Léa Garcia e causa social andam juntas. E eu vou me despedir, deixar um abraço para você, Ju. Parabéns pelos seus desfiles. Obrigada. Eu vou assistir lá na Gaviões. Eu sou corintiano, eu gosto. Já assistiu, porque o programa passa depois, mas é tudo certo. Mas eu... No segundo, nós podemos falar sobre o que... Oi. Vou assistir Mocidade, mas assim, eu vou deixar você dar uma mensagem final. O que você falaria para Léa Garcia agora? Muito obrigado, mãe. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado por você ser essa grande mulher. Porque para mim você nunca vai morrer. Você não morre, você é eterna. É eterna na arte, na cultura. Ela está viva nos palcos. Ela está viva nas memórias e na vida de todo brasileiro. Ela conta a história da Léa, é a sua história, é a minha, é a do Mauro, é de todas as pessoas que estão aqui. A Léa, ela costumava ter muitos filhos, muitos netos, né? Porque ela era uma pessoa universal, ela abraçava as pessoas, ela era uma pessoa popular. Então eu agradeço a ela por eu ter um pouquinho dessa história dela, de eu ter um pouquinho dessa sabedoria, um pouquinho desse amor, desse carinho, e de ser essa pessoa que eu sou, mesmo com todos os meus defeitos, com todas as minhas, as minhas falhas, mas tudo que eu aprendi de bom foi com a minha mãe. Então eu agradeço a ela por ter sido a mulher que ela foi, a pessoa enorme que ela era, essa pessoa gigante que não foi reconhecida por imprensa, politicamente, né, por brasileiros, e agradecer a ela, né, por ela ter me dado tanto amor e carinho e sabedoria nesse tempo de vida, e por ela estar aqui hoje, regendo esse meu mundo e tentando me elevar cada vez mais espiritualmente e culturalmente. A minha mãe, ela é importantíssima e rege até hoje. Eu não faço nada sem conversar com ela. Que potente. Esse foi Coisa de Preto. E, nossa, inspirado por isso, eu deixo uma mensagem a todos. Uma pessoa só morre quando ela é esquecida. Então, sua mãe nunca vai morrer. Muito obrigado. Axé. Axé. Posso completar com uma coisinha? Claro. Uma coisa que eu posso falar para você. Quem escolheu Mocidade Alegre não fui eu, foi minha mãe. Axé. Então, comunidade Mocidade Alegre, que estaremos hoje festejando o nosso campeonato, muito obrigado por tudo. Eu sou campeão, ganhando ou não, mas no segundo programa eu conto a história. Muito obrigado. Axé. Nunca representei pensando em ser uma referência. Eu sempre representei, eu sempre trabalhei porque eu gosto de estar em cena. Mas que venham sempre mulheres, atrizes negras como referências para nós, estimulando, incentivando a que outras mulheres, outras jovens atrizes ocupem esse espaço.